Produtividade não tem a ver com ser burro de carga, manter-se ocupado ou varar noites. Tem mais a ver com prioridades, planejamento e proteger o seu tempo com unhas e dentes. Margarita Tartakovsky. Nós estamos sempre fazendo alguma coisa, trabalhando, jogando, comendo, dormindo, levantando, sentando, respirando. Uau! Se nós estamos vivos, nós estamos sempre fazendo alguma coisa. Ainda que não estejamos fazendo nada, o nada também conta. A cada minuto de cada dia, a questão não é se nós estaremos fazendo alguma coisa, mas o que será dessa coisa que faremos. No fim das coisas, construir uma vida de resultados extraordinários se resume a simplesmente extrair o máximo daquilo que se faz quando o que você faz é realmente importante. Viver com produtividade produz resultados extraordinários. E há muito tempo, desde 2009, que eu ministro cursos de gestão do tempo e de produtividade. E eu venho estudando esse assunto desde então, lendo muito, estudando com muitos profissionais, os maiores expertos do Brasil e fora do Brasil. Já vi pessoas fazerem de tudo para organizarem seus compromissos, desde folhas de papel até aplicativos complexos no smartphone. E o mais intrigante é que as pessoas continuam reclamando da falta de ação e da falta de produtividade. Aí eu te pergunto, e aí talvez você me pergunte, mas Luiz, aonde está o problema? O que a esmagadora maioria das pessoas está fazendo de errado, afinal? Onde está o Oli, como dizia um ex-professor meu? Veja bem, Gary Keller, o que ele diz? Se todo mundo tem a mesma quantia de tempo e, no entanto, algumas pessoas ganham mais do que outros, então a gente pode dizer que a forma como nós usamos o nosso tempo determina quanto dinheiro que nós ganhamos, certo? Claro, todo mundo vai concordar que sim. Se tempo é dinheiro, então essa relação é clara. Então, se isso é uma verdade, se você concorda que é uma verdade concreta e que tempo é dinheiro, então, o melhor critério de todos para descrever um sistema de organização do tempo é justamente a quantia de dinheiro que ele produz, a quantia de dinheiro que ele gera. Então eu te pergunto, o seu sistema de gestão do tempo é um sistema de R$1.000 por mês? É um sistema de R$2.000 por mês? É um sistema de R$10.000 por mês? Ou de pelo menos R$50.000 por mês? Calma, não fique tão silencioso aí do outro lado. Existe uma forma de você saber a resposta para esse enigma. Sabe qual que é? Simples. Quanto você ganha por mês? Exatamente. Porque se o dinheiro ele é um indicador palpável, concreto de resultados, então fica claro que um sistema de organização do tempo de sucesso pode ser julgado pela produtividade que ele gera. Claro, não é justo isso? E uma das coisas que eu aprendi convivendo com pessoas de todos os níveis sociais e econômicos é que as pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas mais produtivas. Eu vi claramente essa relação, tanto para cima quanto para baixo. Pessoas produtivas, elas concluem mais atividades, elas alcançam melhores resultados e ganham muito mais do que as demais. E as pessoas improdutivas estão mal financeiramente, endividadas, cheias de problema. E por que isso acontece? Porque elas dedicam o máximo do seu tempo em serem produtivas, realizando a sua produtividade top, ou seja, a sua única coisa. E daí o que elas fazem? Qual que é o segredo dela? Elas inserem a sua única coisa num bloco de tempo e protegem esses blocos como uma mãe protege o seu bebê, tá? Como uma galinha protege os seus pintinhos. Ou seja, qual é o segredo da produtividade então? Simples. Blocos de tempos blindados, protegidos de qualquer ataque inimigo, protegidos de qualquer bomba, qualquer ataque nuclear.
E não basta você ter um bloco de tempo, você precisa de uma capa de proteção para ela, e nos próximos vídeos fique tranquilo que eu vou falar exatamente sobre isso, vou falar melhor sobre como funciona essa blindagem estratégica do seu bloco de tempo. Eu já tive líderes com os quais eu trabalhei que, olha, eles tinham uma energia descomunal, eles trabalhavam longas horas, trabalhavam até de madrugada, eles pareciam não se cansar. E eu acho que, infelizmente, eu não fui afortunado com essa bateria Duracell de longa duração que eles. Porque toda vez que eu passei dos meus limites no meu trabalho, eu cheguei até a adoecer. Teve uma vez que eu estava num ritmo assim, tão frenético, um ritmo tão forte, eu tinha acabado de lançar um produto e um produto envolve uma energia muito grande. Logo depois eu organizei um evento ao vivo para mais de 350 pessoas. Logo depois, poucos dias depois, eu embarquei para um curso de 14 dias. Esse curso era de manhã, era de tarde, à noite. Eu já estava emendando no outro lançamento que eu tinha que produzir. Mas aí, antes de entrar em colapso total, eu fui abençoado com uma picada de um tal de Aedes aegypti, que me forçou a parar por 10 dias. Isso mesmo, dengue, peguei dengue. Olha, e eu acho que aquele mosquitinho, ele escolheu a pessoa certa naquele momento. Eu nunca assisti tanto DVD no período que eu fiquei de molho. Até aquele filme chato, o Poderoso Chefão, ele passou pela minha audiência. Então, se o meu corpo ele não aguenta excessos de trabalho, a saída é encontrar uma forma de ser o mais produtivo possível nas horas que eu consigo cumprir. Senão você vai atrair uma doença, vai atrair até uma picada de mosquito como eu. A solução, qual que é a solução então? Blocos. Blocos de tempo. Blocos de tempo é o pulo do gato para o manejo e o uso correto do seu tempo. O que ele funciona? Como que é isso? É um jeito de você garantir que o que precisa ser feito, seja feito. Veja bem, quando você coloca o tempo em blocos, você foca a sua energia e você centraliza no seu trabalho o que é mais importante. E você quer saber, olha, de tudo que existe sobre gestão do tempo, especialistas afirmam que essa é a ferramenta mais poderosa de produtividade. Então o que você vai fazer? Vá até o seu calendário agora e divida em blocos todo o tempo necessário para concluir a sua única coisa. Se é uma atividade momentânea, como por exemplo, preparar um treinamento, divida em blocos as horas e os dias adequados. Se for algo regular, como por exemplo, se você estiver escrevendo um livro, então escrever 5 capítulos por dia do seu livro, você precisa fazer um pouco todo dia. Divida em blocos o horário adequado do dia, da forma que isso se torne um hábito. E daí o que vai acontecer? Daí o restante das coisas, como outros projetos, papeladas, e-mails, ligações, redes sociais, WhatsApp, correspondência, reuniões, tudo mais tem que esperar. Você está entendendo? Vou repetir. O restante tem que esperar. Não tem jeito. Quer ter sucesso? É simples. Faz isso. Quando você divide o tempo em blocos, assim como eu te expliquei, você está criando o dia mais produtivo possível, de um modo que você pode repetir dessa forma diariamente para o resto da sua vida. Então vem comigo, vem para o meu computador agora, que eu vou te mostrar os 5 tipos de pessoas. Quero ver se você se identifica com algum desses 5 tipos. E a diferença de um dia produtivo e um dia típico da maioria das pessoas. Então, vem comigo! Então, quais são os 5 tipos de pessoas do ponto de vista do planejamento? O primeiro tipo de pessoa são aqueles que não planejam. Pessoas que não têm método, não têm critério, não planejam nada na vida. O segundo tipo é aqueles que planejam errado e não fazem. Ou seja, além de planejar errado, eles não fazem nem o errado que eles planejaram. O terceiro tipo de pessoas, desse ponto de vista, é aqueles que planejam errado e fazem. Ou seja, o que eles vão fazer é uma atividade errada, uma atividade não prioritária na vida deles. Eles são fazedores, mas fazedores das coisas erradas. Então eles ficam dando volta em volta do próprio rabo. E o quarto tipo de pessoas são aqueles que planejam razoavelmente, mas colocam prioridades demais. Ou seja, planejam errado, planejam sem critérios e querem fazer tudo, não colocam as prioridades uma em cima da outra e no final, infelizmente,
não dá nada certo. E finalmente, o último tipo de pessoa são aqueles que planejam em blocos de tempo a única coisa e colocam em ação. Esse sim tem resultados extraordinários. E olha que interessante, se você é uma daquelas pessoas, uma daquela maioria das pessoas, o seu dia típico, ele deve se parecer com um daqueles gráficos que vão diminuindo e você se encontra com menos e menos tempo para você focar no que importa mais. Olha só, o dia passou todo e você só dedicou uma pequena fatia à sua única coisa. Só que o dia das pessoas mais produtivas é completamente diferente. Veja só. E você quer ter resultados desproporcionais? Então você precisa também dar tempo desproporcional a essa atividade. Todo dia você tem que fazer a pergunta para o seu tempo, para o seu bloco de tempo. Hoje, qual é a única coisa que eu posso fazer para minha única coisa, de modo que ao fazê-la, o restante se torna mais fácil ou desnecessário? E quando você encontrar a resposta, você vai passar a fazer a coisa mais importante automaticamente. É assim que resultados se tornam extraordinários, tá? Os que fazem isso, pelo que eu vejo, são os que não apenas se tornam os maiores realizadores, mas também os que têm mais oportunidades na carreira, os que mais vendem, os que mais cadastram, os que mais têm lucro, tá bom? Então, assim que você acaba de fazer a sua única coisa do dia, aí sim você pode dedicar o restante do dia dele para outras coisas. Então, vamos ver aqui, ó. Terminei de fazer minha única coisa, ainda tenho esse tempo livre, use a pergunta foco para identificar a sua próxima prioridade e dar a essa tarefa o tempo que ela merece. Então repita essa técnica até chegar ao fim do seu dia de trabalho. Mas eu te lembro, concluir o restante pode até te ajudar a dormir bem, talvez você tenha muita demanda, mas provavelmente não vai te render uma promoção, não vai te vender mais vendas, não vai te vender mais cadastros, não vai te vender mais lucratividade. Então, atenção a isso, tá? Atenção a isso. Não seja uma pessoa de dia típico, tá? Que dedica pouco tempo ou quase nada à sua única coisa. Dedique pelo menos 50% do seu tempo para a sua única coisa e aí o extraordinário vai acontecer. Ou seja, quando você sabe qual é a sua única coisa, você só precisa marcar um compromisso no calendário com ela. Como se fosse uma consulta ao médico, uma reunião importante, uma consulta com seu dentista. E, claro, não dá bolo em si mesmo, nunca. E no próximo vídeo, nós vamos ver quais são os 3 tipos de blocos de tempo que nós precisamos ter para viver de modo grandioso sempre. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.